Responsáveis pelo acidente em Mariana podem ser denunciados por homicídio. Caminhoneiros voltam a fechar estradas pelo país. E o governo diz que vai aumentar multas e suspender a habilitação. Pesquisa internacional diz que banha animal é mais saudável que os óleos vegetais. E o perigo do açúcar escondido, ele está até nos alimentos salgados. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma revelação que vai surpreender muita gente. Quando você pensa em óleo saudável, logo lembra do azeite, milho ou canola? Pois é, um novo estudo diz que a banha animal, que tem fama de má, é melhor na hora de fritar os alimentos. Um pastel assim, frito na hora, crocante. Quem resiste? É gostoso demais, adoro. Para deixar o pastel assim, irresistível, Nelson revela. Para fritar, a temperatura máxima tem que estar em 200 graus. E há 6 anos, ele usa o óleo de soja. O pessoal fala que não tem colesterol, tanta coisa, né? As coisas mudaram, seu Nelson. Uma pesquisa inglesa revela o perigo de usar óleos vegetais para fritar os alimentos. Vai gerar, com essa fritura, uma oxidação nesse óleo, né? E essa oxidação vai liberar substâncias tóxicas que podem levar a doenças degenerativas, como o próprio câncer, o envelhecimento. Óleo de milho, girassol e soja estão entre eles. E agora, o que usar na cozinha? Os especialistas garantem, se for para preparar pratos em temperaturas acima de 180 graus, prefira óleos de origem animal, como a manteiga e até banha mesmo. Óleo de coco e azeite de oliva também estão entre os recomendados. Mas não pode abusar. Às vezes a pessoa faz um prato de refeição, ela põe 3, 4 frituras no mesmo prato. Tipo, o bife frito, a batata frita, e essa fritura não é boa. Com açúcar e com afeto, fiz seu doce predileto. A música diz tudo sobre uma de nossas paixões. Pois é, quem não se derrete por uma sobremesa, né? Um bombom. Mas o açúcar que chegou de mansinho avançou de forma perigosa em nossa dieta. O açúcar tem poder. Ele nos dá energia até uma certa alegria. E todo mundo tem em casa. Se não tiver, a vizinha certamente empresta uma xícara. Qualquer mercadinho de bairro tem. E é bom. O Brasil é um dos maiores produtores, exportadores e consumidores de açúcar do mundo. Somos formigas. Nós ingerimos 3 vezes mais do que a média mundial. E açúcar desse aqui. Para ficar assim, branquinho, ele passou por um longo processo de refinamento. Levou aditivos químicos como o enxofre. Ganhou sabor, mas perdeu todo o resto, como vitaminas e minerais. O açúcar branco, ele não traz grandes benefícios, além de propriamente a energia no nosso organismo. Ele é uma fonte de energia, mas não traz outros benefícios, é um alimento vazio. Os brasileiros adoram comer doce. E beber doce também. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 pessoas toma refrigerante 5 vezes por semana. Hábito que tem começado cedo. De acordo com o IBGE, mais de 1/3 das crianças já bebe refrigerante e suco artificial com menos de 2 anos de idade. Se você habitua uma criança àquele paladar exageradamente doce, quando você prepara em casa com menos açúcar, ele vai achar que não tá bom. Então, o ideal é a criança, ou enfim, até o adulto, ser habituado a beber água e outras bebidas naturais sem açúcar ou com o mínimo necessário e esporadicamente consumir esses alimentos prontos. Então, a gente vai fazer agora uma experiência. A gente tem aqui 3 tipos de refrigerante e um suco também. Esse suco é de caju, desses de caixinha. A gente vai ferver esses 3 refrigerantes e o suco para saber quanto açúcar e quanto de aditivo químico tem dentro de cada copo desses. Vamos fazer a experiência? E em poucos minutos, sentindo o cheiro de refrigerante fervendo. Esse aqui, que é o refrigerante de limão, o açúcar tá até caramelizando, ele já tá, ó, mais grosso, ó. Isso aqui
é açúcar. Esse aqui, que é a base de laranja, também já tá quase lá, ó. A água já evaporou toda. Só tá uma gosma cor de laranja aqui. E esse aqui é o suco, ó. Vou até puxar aqui. Aqui, ó, doutora. Isso aqui é suco. Suco com muito açúcar e muito conservante. Esse aqui, ó, é o outro refrigerante, aquele escuro. Já A endocrinologista alerta para o risco de diabetes do tipo 2 ao consumir açúcar em excesso. Açúcar não faz bem a ninguém. Então, se você for consumir, você não tem nenhuma contraindicação, você não é diabético, você deve fazer isso com moderação. Qualquer alimento adoçado, inclusive o refrigerante. Para consegue penetrar nas células. É aí que entra o hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina. A insulina permite que a glicose seja absorvida pelas células. Na diabetes do tipo 1, o organismo não produz insulina. No tipo 2, que representa 90% dos casos e está associado à má alimentação, o corpo não produz insulina suficiente para dar conta de tanta glicose, que acaba indo para o sangue. Com 156 quilos, Edson por pouco não entrou nesse grupo. Teve um dia que eu me olhei no espelho e eu me detestei. Me detestei, assim, de ficar amargo mesmo. De eu me olhar no espelho e falar até onde eu cheguei. A minha perna, ela estava toda manchada por causa que eu já estava com taxa de diabetes, eu era hipertenso. Além da obesidade, Edson sofreu com outro problema que nada tinha a ver com a alimentação. Ele precisou de um transplante de córneas. No período em que ficou de repouso, engordou quase 30 quilos. E um dia, com a visão recuperada, quis salvar o resto do corpo. Você consome, te dá prazer, você quer mais. Você não quer parar, é uma droga. E eu era compulsivo. E deu um basta. Mudou radicalmente a dieta. No dia que eu decidi mudar, eu fui no supermercado e comprei tudo que eu precisava. E eu passei a me alimentar só com comida saudável. Edson tomou a melhor decisão. Se continuasse com a dieta rica em açúcar, poderia desenvolver, além de diabetes, outras doenças graves. Foi feito um estudo clínico que mostrou que pessoas que ingeriam alimentos, bebidas, na verdade, ricas em açúcar, tinham mais risco de desenvolver problemas do coração. Além disso, o risco de câncer. Tem se falado muito de alimentação e risco de câncer, especialmente câncer de intestino. E até os olhos podem ficar comprometidos. Tem alguns estudos mostrando que o fato de você ingerir açúcar em excesso e ter obesidade e desenvolver componentes ligados à síndrome metabólica, isso poderia estar associado a um risco maior de desenvolver miopia. A nutróloga alerta para o açúcar que fica escondido nos alimentos, inclusive os salgados. Tem alimentos que tem na composição para tornar o paladar um pouquinho, diminuir a acidez, para melhorar um pouquinho o paladar, se adiciona açúcar e a gente nem sabe. Todos os produtos embalados que você encontra no supermercado devem ter uma informação preciosa, a lista de ingredientes. E tá aqui, ó, em letras bem miudinhas e em ordem decrescente, ou seja, os ingredientes de maior quantidade são os primeiros da lista. E ele está lá em quase todas as prateleiras, no rótulo e na fórmula. Levamos alguns produtos para análise no laboratório Bactron, no Rio de Janeiro. E o resultado? Os resultados foram muito similares aos rotulados, porém o que é importante a gente ressaltar é que existe uma quantidade muito grande de açúcares em alimentos e mais, existe quantidade de açúcares em alimentos que não são esperados. Por exemplo, um suco, um copinho de apenas 200 mililitros, aquele de festa, contém aproximadamente de 5 a 6 colheres de chá de açúcar. Ketchup e molho de tomate também levam uma boa quantidade na composição. E até produtos salgados, como maionese, caldo de carne e molho de soja, contém açúcar. Ler o rótulo, prestar atenção e ver que a gente está ingerindo, às vezes, mais açúcar do que o necessário e o que eu deveria.
Um pequeno cuidado, um novo hábito podem mudar a vida de uma pessoa. Edson era assim. Perdeu quase metade do peso e ficou assim, sem cirurgia, sem remédio. Tem mais disposição, mais energia. E quando dá vontade de um docinho... Comprava um chiclete zero e mastigava, aí dava umas 3 mastigadinhas e jogava fora. Peguei esse hábito, hoje eu escovo o dente. Você sente vontade de comer doce? Quando dá vontade de comer doce, eu escovo o dente, que a vontade passa. Hoje a sua vida é mais doce? Com certeza. Sem doce, mas é doce. Em São Paulo, manifestantes contrários ao projeto de reorganização do ensino público bloquearam a frente do Palácio do Governo. Alunos também invadiram uma escola estadual na Zona Oeste. Eles reclamam que as salas ficarão lotadas. A polícia tentou retirar os estudantes e houve um princípio de confusão. Celulares, facas, DVDs e até uma churrasqueira foram encontrados dentro da unidade prisional de Niterói, no Rio de Janeiro. A penitenciária abriga PMs acusados de cometer crimes. Há um mês, eles foram transferidos de uma outra unidade depois de agredir uma juíza que investigava as regalias no presídio. O governo anunciou um programa de demissão voluntária na Infraero para extinguir 4.000 postos de trabalho. Com as concessões dos principais aeroportos do país à iniciativa privada, muitos trabalhadores ficaram sem função. Aqueles que não aceitarem a proposta deverão ser remanejados para outras regiões. Resgatado o corpo de mais uma vítima do rompimento das barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais. É um homem e a identificação ainda será feita no IML de Mariana. Agora, são 6 mortos. 21 pessoas continuam desaparecidas. Foi confirmada também a identificação do corpo de uma menina de 5 anos que morava com a família em Bento Rodrigues. Nessa terça-feira, Emanuele Vitória, de 5 anos, foi enterrada no cemitério de Mariana. O corpo dela foi encontrado embaixo de uma ponte, a 100 quilômetros de Bento Rodrigues. O avô viu a neta sendo levada na água barrenta. Eu vi ela gritando, ela deu 2 gritos. Ela veio em cima, assim, na lama, voltou, tornou a vir em cima, aí não vi mais. As lágrimas de Francisco são o choro de uma cidade inteira. Uma menina doce, uma menina alegre, uma menina... Nossa, eu não pode nem pensar, não. A gente via elas, uma boneca, mas fazer o quê? A água do Ribeirão virou uma mancha de barro. As imagens são de completa devastação. No entorno do vilarejo encontramos cenas impressionantes. Por onde a onda de lama passou, deixou marcas, como esta, na pedra. Aqui, na base da mineradora, em um dos braços do rio, não sobrou absolutamente nada. O prefeito de Mariana comentou o embargo da licença de atividade da mina Germano, da Samarco. Ele teme pelo futuro da cidade. Primeiro, sim, em achar os responsáveis, que esses responsáveis possam se arcar com tudo o que aconteceu, mas que entendam também que hoje a cidade de Mariana depende sim da mineração para continuar pulsando. E olha só essa denúncia, 29 barragens de Minas Gerais não têm estabilidade garantida. É o que aponta um relatório da Fundação Estadual do Meio Ambiente. No estado onde a exploração de minério está por toda parte, o interesse econômico muitas vezes se sobrepõe à segurança da população. Minas Gerais tem 754 barragens, a maioria de mineração. É quase uma para cada cidade no estado. 29 delas não têm garantia de estabilidade. Outras 13 não puderam ter a segurança verificada por falta de documentos das empresas. É o que denuncia um levantamento da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, feito no ano passado. Quando uma barragem é construída, perto surgem vilas, povoados. Quase sempre, os moradores são funcionários das mineradoras, que se tornam vizinhos do perigo quando as normas de segurança não são respeitadas. É o caso, por exemplo, da barragem que nós estamos sobrevoando agora. Aqui do alto a gente consegue ver que muitas casas ficam bem ao lado da área de contenção. Em caso de um acidente, todas essas casas seriam atingidas pelo lamaçal, assim como em Mariana. Em Sabará,
quem mora perto das represas vive apreensivo. Eu já ouvi falar que está tendo trincas lá nessa barreira e está todo mundo aqui preocupado. Eu moro à beira do rio, né? Então eu acredito que essa barragem, ela vai descer ao rio. Na época da pesquisa, o estudo da FEAM sugeriu uma série de medidas de segurança, mas nem a FEAM e nem o Ministério Público de Minas, que acompanha as licenças ambientais, sabem informar se as obras foram feitas. Para a promotoria, a vigilância precária pode justificar o crescente número de acidentes com barragens no estado. 5 em 14 anos. O estado de Minas Gerais não tem técnicos suficientes para fazer a fiscalização eficiente de tudo que é licenciado. Os responsáveis viraram réus em longos períodos na justiça, mas até agora ninguém foi preso ou punido. Embora as anteriores também tenham sido graves, essa aqui foi uma ocorrência sem precedentes. A investigação vai abarcar, além dos homicídios culposos ou dolosos, conforme a apuração, os danos ambientais causados e que a gente consiga dar uma resposta num tempo melhor. O preço do combustível tem pesado no bolso dos brasileiros e, por isso, é preciso ficar atento com a estratégia de alguns postos. Tem golpe por aí. Muitos anunciam promoções em letras garrafais, mas na bomba, os valores do etanol e da gasolina são bem maiores. Olha aí a promoção. Neste posto da Marginal Tietê, em São Paulo, gasolina a R$ 3,19. Ah, mas tem um detalhe. Só serve para quem paga com um tipo de cartão. Não sendo assim, 10 centavos mais caro. A gente confunde, né? Neste posto, a estratégia é a seguinte: desconto só durante a madrugada. A diferença chega a ser de 4 centavos por litro. Mas essa placa não está fácil de entender. Nem o frentista tem certeza. Quanto tá a gasolina? Quanto tá? 3,10. 3,10? Esse tipo de propaganda, segundo o Procon, está irregular. Um posto de combustível não pode atrair o cliente por meio de um preço que é praticado com restrições. Isso tem que ficar muito claro. Não vale explicar o que realmente acontece em letras pequenas. Os postos podem praticar promoções e colocar isso em faixas, mas apenas no período em que aquela promoção está válida. Aqui, preço bom só na quarta-feira. Evidentemente que há aí uma má-fé, e má-fé é violação ao direito do consumidor. O Sindicato dos Postos de Combustíveis condena essas atitudes. Eu sou totalmente contra isso. Acho que o consumidor não olha mesmo, ele entra por impulso e isso acaba trazendo prejuízo para ele. Tem gente que, quando percebe, se sente lesada. Sem dúvida, é só para chamar a atenção mesmo, para fazer com que a gente pare, né? Uma regra básica. Prestar atenção que tá no precinho que está lá na bomba. E se mesmo assim não resolver... Se o consumidor perceber que há um preço na faixa e outro cobrado na bomba, ele deve tirar a foto, deve trazer a nota, porque nós vamos imediatamente ao posto e autuamos. O governo anunciou hoje que vai aumentar as punições para os caminhoneiros que bloquearem as rodovias. No segundo dia de protestos, houve manifestações em vários estados. Em Mato Grosso, fogo em pneus para fechar a BR-158. Nas rodovias mineiras, as carretas ocupam o acostamento de uma das faixas da BR-381. Há filas de caminhões e bloqueios parciais em várias estradas do sul do país. Os caminhoneiros que não têm apoio de sindicatos da categoria reivindicam melhores condições de trabalho, aumento do preço do frete e redução do valor dos combustíveis. O governo anunciou que, a partir de amanhã, quem bloquear rodovias pode ser multado em mais de R$5 mil, além de ter o veículo apreendido e a habilitação suspensa. Para quem organizar, o valor é ainda mais alto, R$ 19.154. Se trata de respeitar a Constituição, a lei, o Estado de Direito e a defesa do direito de ir e vir de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Em visita ao Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff ofereceu ajuda aos desabrigados das barragens de Minas e criticou a greve dos caminhoneiros. A presidente Dilma Rousseff participou da entrega de cerca de 1.800 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, parte deles no município de Nova Friburgo. Durante a visita, a presidente também falou sobre o acidente das barragens em Minas e prometeu ajuda aos desabrigados pela lama dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O governo federal
se coloca inteiramente à disposição. Já estivemos na região em Minas Gerais, vamos agora acompanhar a situação lá no Espírito Santo. À tarde, de volta ao Rio, a presidente visitou as obras de ampliação do metrô e criticou a greve dos caminhoneiros. O que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. Obstruir é crime. No fim do dia, na reunião com representantes do comitê organizador da Olimpíada do Rio, foi lançada a cartilha com os princípios dos Jogos. Ficará para a população do Rio uma conexão entre metrôs e o sistema de BRTs que eu acredito que transformará a cidade do Rio de Janeiro. A base aliada do governo se prepara para uma série de votações em Brasília. O objetivo é recuperar recursos e fazer caixa. O texto base foi aprovado no início da noite. A medida provisória prevê pagamento às hidrelétricas pelo déficit de energia causado pela seca nos últimos 2 anos. A compensação será repassada ao consumidor por meio das bandeiras tarifárias. Os leilões que estão sendo feitos, evidentemente, nós vamos diminuir ao máximo o impacto dela no consumidor. O governo não detalha de quanto será o impacto na conta de luz. A oposição fala em 20% de aumento em 2016 e promete obstruir a votação. Essa medida provisória é única e exclusivamente uma operação para fazer caixa dado o déficit público provocado por esse governo. Ainda na pressa de fazer caixa, a base aliada quer votar amanhã o projeto que prevê a repatriação de dinheiro enviado para o exterior. Em outra frente, o Planalto estuda pressionar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para indicar o relator da proposta do retorno da cobrança da CPMF, prevista para ser votada no meio do ano que vem. Nós não sentimos nenhum tipo de sentimento, de clamor da população pedindo CPMF, e o governo ainda não colocou para a população os benefícios que isso vai trazer de maneira prática. O presidente da Câmara anuncia que vai antecipar sua defesa prévia no Conselho de Ética para segunda-feira. A líderes de partidos, Eduardo Cunha mostrou passaportes com registros de dezenas de viagens à África numa tentativa de comprovar negócios no exterior. Os deputados relatam que nos 2 passaportes apresentados por Eduardo Cunha em reunião na residência oficial esta manhã, há mais de 60 registros de viagens ao Congo e ao antigo Zaire, nos anos 80 e 90. Ao mostrá-los, o deputado tenta comprovar um dos pilares de sua defesa, o de que o dinheiro encontrado em contas na Suíça tem origem legal, a atividade de comércio exterior que ele exerceu antes de ser parlamentar. Isso foi apenas para mostrar a eles que não existe história, não existe fato. Só isso. Eduardo Cunha anunciou que vai antecipar a sua defesa prévia no Conselho de Ética para a segunda-feira. Alguns líderes receberam com cautela a ideia de que os passaportes antigos de Eduardo Cunha representem prova. Os documentos não livram o deputado de explicar como 1.300.000 francos suíços do esquema de desvios da Petrobras foram parar em uma de suas contas. Hoje, o filho do falecido deputado Fernando Diniz desmentiu a versão de que o dinheiro seria pagamento de uma dívida do pai. Cunha se recusou a comentar o desmentido, mas ganhou hoje um aliado declarado no Conselho de Ética. O deputado Paulinho da Força assume no lugar de um colega que renunciou. São explicações frágeis para denúncias e questões bastante graves. O relator do caso no Conselho de Ética não descarta a possibilidade de antecipar o seu parecer preliminar sobre admitir ou não o processo previsto para o dia 19. Se eu conseguir concluir meu estudo e estiver seguro em apresentar meu relatório, antecipadamente eu apresento. Veja a seguir, em depoimento na Operação Lava Jato, ex-diretor da Petrobras cita o presidente do Senado, Renan Calheiros. E ainda hoje a história do vendedor que faz sucesso nas ruas de Goiânia. Operação Lava Jato, a Justiça Federal do Paraná começou a ouvir os réus do processo contra a empreiteira Andrade Gutierrez.
O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, voltou a dizer ao juiz Sérgio Moro que o PMDB tinha uma grande participação na cobrança de propinas de empresas que prestavam serviços à Petrobras a partir de 2007, para que Costa permanecesse na estatal. De acordo com o ex-diretor, o lobista Fernando Baiano era o responsável por fazer a ponte com o PMDB. A relação do Fernando Soares com o PMDB era uma relação muito estreita. E ele me disse que ia várias vezes, tinha muitas reuniões com o Renan Calheiros, então é provável que ele tenha também colocado recursos para o PMDB. O juiz Sérgio Moro também ouviu Alberto Youssef. O doleiro revelou ter movimentado cerca de 200 milhões de reais nos 8 anos em que foi um dos principais operadores da corrupção na Petrobras. Era tanto dinheiro que uma parte da propina que Paulo Roberto Costa recebeu do lobista Fernando Baiano, ele nem sabe onde foi parar. Acredito que aqui no Brasil 1.400.000, cerca de 1.400.000, e no exterior, a grande parte era no exterior, era esses 4 milhões que o Fernando depositou 3 e 1 milhão, não sei onde que está. Em nota, o senador Renan Calheiros reiterou que não conhece o lobista Fernando Soares. Os temporais continuam sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira. Amanhã vem mais chuva forte com ventos e granizo do noroeste gaúcho ao oeste paranaense. Previsão de tempestades também entre Rondônia, Acre e Amazonas. No sudeste e do centro-oeste, pancadas de chuva só à tarde. Cidades do centro-oeste e do nordeste entram em estado de alerta por causa da baixa umidade do ar. À tarde, calorão em quase todo o país. Em São Paulo, 32 graus e em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 41. Em Porto Alegre, a chuva será mais isolada e a máxima é de 24 graus. Em Belo Horizonte, faz 32. Em Aracaju, 29 graus. Em Palmas, a umidade do ar pode chegar a apenas 15% e faz 37 graus. Veja a seguir, dólar alto faz emissão de passaportes cair em todo o Brasil. E a história do vendedor ambulante que virou garçom de rua para aumentar as vendas. Estamos de volta com os destaques internacionais com os nossos correspondentes. Estudo americano revela que pessoas com acúmulo de gordura na barriga têm mais chances de morrer por doenças cardiovasculares do que as obesas. Segundo a pesquisa, homens com peso adequado, mas com concentração de gordura no abdômen, estão 2 vezes mais expostos do que os com sobrepeso. Entre as mulheres, o risco de mortalidade é 32% maior. Reino Unido estabelece condições para permanecer na União Europeia. André Tal. O primeiro-ministro britânico quer mais controle sobre imigrantes de outros países do bloco e restrições aos benefícios sociais. David Cameron ainda pede mais independência dos parlamentos. Um referendo sobre a possível saída do Reino Unido da União Europeia deve acontecer em 2017. Desde agosto, as emissões de passaporte caíram em todo o país. As filas que eram comuns desapareceram. É que muitos brasileiros adiaram os planos de viagem para o exterior por causa da alta do dólar. A viagem a Nova York para visitar a namorada que faz intercâmbio nos Estados Unidos não será neste ano. Para renovar o visto, Marcelo teria que desembolsar $160, cerca de R$640. Os preços desanimaram o estudante. Com esse aumento do dólar, quando eu fui botar no papel, na ponta do lápis, quanto eu ia gastar, eu desisti. Aquela cena das longas filas na Polícia Federal já não são mais frequentes. Desde agosto, as emissões de passaportes caíram. O mês passado teve uma queda de 32 mil passaportes comparado ao mesmo período do ano passado, no estado de São Paulo. Nacionalmente, levando em consideração o mês de outubro, a queda foi ainda pior. A crise econômica, a alta do dólar, então tudo isso acaba afetando. Outro fator é o custo. Para retirar o documento, é preciso desembolsar R$ 257, um aumento de 65% desde julho.
Agora o passaporte é válido por 10 anos. Essa empresa de assessoria à emissão de vistos americanos e passaportes também sentiu a queda na procura dos documentos. No ano passado, eles atendiam mensalmente cerca de 120 clientes. Em outubro, fecharam um mês com apenas 23. Esse ano aqui, na história, eu acho que vai ser o Natal e o Ano Novo mais residencial do nosso país, né? Olha, o calorão e a criatividade deram um empurrãozinho para um vendedor de água nos semáforos de Goiânia. Depois que investiu no marketing pessoal, o garçom do asfalto dobrou as vendas. Tiago seria apenas um vendedor a mais no semáforo, não fosse o traje. Peguei R$300, né? E comprei, né, sapato, calça, camisa, gravatinha. Ao figurino, Tiago juntou barba bem feita, cabelo impecável, uma flor na bandeja, guardanapo, o baldinho sempre cheio de gelo e boa dose de simpatia. O resultado apareceu nas vendas. Eu vendia 60 garrafinhas de água por dia, né? Depois que eu tive esse investimento de trabalhar o meu marketing, hoje eu vendo em 120 a 130 garrafas por dia. A ideia do serviço VIP também pegou em São Paulo. O Jairo é outro que decidiu ganhar a vida assim, ao trocar o canteiro de obras pelo semáforo. Mas aqui em Goiânia, o sol e o calor dão um empurrãozinho extra. A temperatura na rua passa dos 40 graus. E Tiago, que já foi garçom de restaurante, não perde a pose nem as vendas. Olha a água mineral, olha a água geladinha. Interessante a gente ter uma opção a mais, né, de um vendedor mais arrumado, mais apresentável, né? Vendendo água no semáforo, o Tiago tenta retomar o curso da vida. Ele passou pelo menos 5 anos envolvido com drogas pesadas e nesse período perdeu tudo: emprego, casamento e principalmente o contato com o filho, que hoje tem 4 anos e ele não vê há mais de 2. Sonho com ele me abraçando, sonho com ele me dizendo papai, papai. Sabe, eu até sonho com ele, assim, eu tenho muita esperança de voltar a ter esse reencontro com ele, sabe? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com a Fazenda e a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã.